A gente aqui vai começar pela Supercopa, afinal de contas, vale título. E Oswaldo Pascoal mandou. Falou, vamos começar falando desse jogo que é o mais importante. Não foi isso, Pascoal? Tudo bem. O Palmeiras é favorito, o último encontro entre eles. O Palmeiras ganhou de 5, né? Se não me falha a memória. E o Lucas jogou só uma parte do jogo, que ele saiu lesionado naquele jogo do Allianz Parque. Se eu não estou equivocado, né? Porque a gente às vezes... mas eu acho que foi isso mesmo. O Lucas se machucou, acabou saindo e o São Paulo... Isso era jogo de volta do Paulista ou era... Não, brasileiro. O brasileiro foi o jogo que iniciou a arrancada do Palmeiras pelo título. Foi o jogo da arrancada do Palmeiras para o título. É? Fala, Daniela. Não, eu gosto da memória de vocês. Não, precisa ter memória, senão não funciona. Mas eu acho que o Palmeiras é favorito para esse jogo. Se o Lucas não jogar, o Palmeiras ainda é mais favorito. O Lucas quase saiu no primeiro tempo do clássico contra o Corinthians, segurou até o final da primeira etapa, depois não conseguiu, ele tem um incômodo na coxa. Esse negócio de incômodo na coxa é aquele negócio. Ou vai ter uma distensão ou fica só com aquela coisa. Então o cara não força e aí ele não joga como deve jogar, com a intensidade que deve jogar. Eu acho que passa muito pelo Lucas e o Palmeiras deve se preparar para uma marcação muito forte em cima do Rafael Veiga, porque não pode deixar o Veiga sozinho, o São Paulo não vai cometer esse tipo de equívoco. Mauro Naves, presidente, tá tudo certo? Gerou? Tá tudo bem. Vamos ver, vou voltar aos empates, tá tudo ótimo. Esse aqui não pode ter, não. Já onde? Esse aí, se tiver, não tem nem prorrogação, né? Vai direto pros pênaltis. Então, é bom que os caras técnicos se preocupem também, quem vai ficar pro segundo tempo. Porque teve jogo aí decidido nos pênaltis que os melhores cobradores haviam saído 10 minutos antes. Pô, é brincadeira. Não, eu acho o seguinte, é natural, quando a gente fala de Flamengo e Palmeiras, a gente sempre coloca os dois favoritos contra quem for que vier pela frente. Por tudo que ganharam agora nos últimos anos, ou é Flamengo e Palmeiras, ok, Atlético Mineiro beliscou aqui, Fluminense, Libertadores, etc. Mas estamos sempre falando de Palmeiras e Flamengo. Mas neste caso, aí eu podia dizer naturalmente, como o Pascoal, o Palmeiras é favorito, tem um time pronto lá há muito tempo, o Abel de muitos anos, mas acho que o São Paulo deu uma encostada bonita aí. Não só porque no ano passado ganhou de Corinthians, de Palmeiras e de Flamengo para ganhar a Copa do Brasil, como ainda ganhou mais opções. É que não é o Dorival, é um técnico novo lá agora. Mas o Dorival, quando olhava para o banco de reservas, não tinha tantas opções como terá o Carpini agora. Por isso, tecnicamente, ficou melhor que o Flamengo? Não. Mas talvez com o Palmeiras daria um bom cara a cara. Entendeu? Aí é time e tal, mas muita opção para mudar o jogo. Tinha gente que estava fora o ano passado. Claro, tomara que o Lucas jogue para a coisa equilibrar. Mas se o Lucas não jogar, o Carpini tem umas 2, 3 opções para colocar. O Galopo é bom, hein? Então, e o Hendrick e o Dudu? E aí, põe quem? Tem Galopo, tem Ferreirinha. Eu já vou abrir esse debate aqui, porque eu acho interessante. Dependendo do que é. Tem o Wellington Rato também, que não se compara tecnicamente, mas é uma opção. Mas aqui, ó, quero ouvir Jean Oddi também sobre esse confronto. Eu tô com o Mauro. Eu acho que no cara a cara, talvez hoje, principalmente do meio pra frente, se você pegar o time do São Paulo, a gente aponte mais jogadores. Só que existe uma coisa chamada coletivo, tempo de trabalho, solidez, né? Que eu acho que pesam a favor do Palmeiras, Jean. E aí? É isso. Boa noite, Dani, Mauro, Pascoal. Pois é, eu acho assim, é claro que uma coisa a gente olha muito para o Palmeiras dos últimos anos, para a estrutura, para o clube, e acho que aí, nesse aspecto, ainda não dá para comparar, né? O Palmeiras está mais estruturado, o Palmeiras tem um trabalho respeitável que vai desde a primeira prateleira do clube ali até a mais baixa, tudo, enfim, que a gente vê como funciona a base, como funciona absolutamente tudo, né? Departamento físico, fisiologia, enfim, tirando talvez o gramado hoje que não funciona muito bem, mas que também não é uma atribuição do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras está mais estruturado como clube. Agora, como time, eu estou muito com o Mauro. Eu acho que tá praticamente pau a pau em relação a jogadores, a qualidade, a nível técnico dos atletas. O Palmeiras perdeu os caras decisivos muito importantes, né? Os caras com capacidade de decisão no seu ataque, os dois principais que o Palmeiras tem hoje nesse aspecto, ele não tem mais.
O Endrick está fora, não tem mais. O Endrick não está na Supercopa. O Dudu está machucado e o Palmeiras não repôs essas peças. Então, é um problema. O São Paulo, você olha, você citou reservas. Quando você fala do Galopo, quando você fala do Ferreirinha, você está citando reservas. O Palmeiras, quem chegou pro ataque machucou, né? Que é o Bruno Rodrigues. Que é o Bruno Rodrigues. Então, eu acho que isso igualou demais. Tem sido já nos últimos tempos um confronto equilibrado, se não no número de gols marcados, porque aí tudo bem, o Pascoal lembrou do 5-0, o Palmeiras goleou também numa final de Paulista, uma Libertadores que venceu por 3-1, mas no número de jogos, isso a gente acha que vai ver daqui a pouco, né? É um confronto absolutamente equilibrado nos últimos tempos, nos últimos anos, apesar do Palmeiras mais estruturado como clube. Então, olhando para o contexto do domingo, para os 11 jogadores que entram em campo de um lado e entram em campo do outro, e estou de acordo que o Lucas estar ou não é uma diferença enorme, quer dizer, é uma diferença, talvez a mesma diferença que o Palmeiras já sabe que não terá a não ter o Endrick como titular. Vai mudar muito, ter ou não ter o Lucas, mas ainda assim o São Paulo acho que tem um time hoje muito forte. Eu não consigo apontar nenhum favoritismo para o Palmeiras. Vocês me desculpem, eu sei que né, o Pascoal falou que tem que sempre ter um favorito, mas nesse caso eu não consigo ver. Não, para mim sempre 50, tem favorito. 50, tipo, empatou? Eu acho empatadíssimo, equilibradíssimo. E acho que isso torna, de alguma maneira, o confronto mais legal ainda, né? Muito obrigado, Jean. Porque 1-1. Colou no Muro Naves, para mim sempre tem favorito. E eu fico com... É legal, né? Porque você escuta o Mauro falando e o Jean, eles falam da longevidade do trabalho do Palmeiras, da proposta de jogo do Palmeiras, daquilo que o Palmeiras tem para apresentar, e fala das novidades do São Paulo em relação ao Carpini. Ele está se aproveitando muito do que foi deixado pelo Dorival. Sim. E isso tem feito o trabalho dele evoluir, eu acho que é uma demonstração de evolução. E tem peças para substituir. Mas mesmo assim, eu acho o Palmeiras favorito. O Palmeiras tem de onde tirar. O Palmeiras tem uma estrutura de time melhor do que a do São Paulo hoje. Porém, é melhor jogar. É curioso, né? Porque eu acho que são vários fatores, assim, pra gente fazer essa análise, que tem o coletivo, o trabalho sólido, um técnico que sabe de onde tirar no seu elenco. O Pascoal fala que tem soluções. Essas soluções são porque o Abel conhece esse grupo, como poucos treinadores no Brasil conhecem seus grupos. Claro. E aí é um ponto. A rivalidade também tem respeito nesse caso, porque a gente engloba aqui 2 treinadores, né? Um conhecedor do seu grupo, experiente, também jovem, e do outro lado o Carpini, 39 anos, recém-chegado. Tem que ter muito cuidado com aquilo que eu vou dizer. Ele conhece mais aquilo que eu faço do que eu a ele. Ele conhece, eu sei. Acho que é um jovem treinador com muita capacidade. Sim, ligamos não diretamente comigo, mas com um elemento da nossa comissão. Mas não quero estar a abrir muito o jogo, não vou falar muito sobre isso. E aí a gente vê as vitórias de cada um nos confrontos entre os 2 treinadores, né? O Carpini destacou ali, era por outros times, na verdade, né? Porque tanto o Água Santa quanto o Inter de Limeira, ele venceu o Abel, e as outras 3 vitórias são do Abel. É um cenário muito diferente, e numa coisa o Abel tem razão, né? Por mais que a gente sempre espere que o Abel seja capaz de fazer um movimento quase de xadrez que a gente não imaginava dentro do time que ele tem, a gente já tem uma amostragem muito maior do que é o trabalho dele no Palmeiras. Por exemplo, vai dobrar a lateral de um lado, vai dobrar a lateral do outro, quem é o primeiro volante que vai jogar. O Carpini, eu acho que pode ser mais surpreendente. Esse fator, ele tem peso nesse favoritismo em algum lugar, Pascoal? Eu acho que o São Paulo tem um modelo de jogo estabelecido. Se o Lucas não jogar, o Lucas joga de meia ponta pela esquerda, uma posição que ele quase não... Ele joga melhor da meia ponta pela direita. Mas no São Paulo hoje, ele está jogando da meia ponta pela esquerda. O que seria em cima do lateral direito do Palmeiras. Porque o Lucas pega a bola, caminha para dentro para tentar fazer a jogada com o centroavante, uma tabela, uma aproximação, um cruzamento, ou ele bate mesmo de fora da área, na individualidade, no drible, chegar próximo da área para bater no gol. Eu acho que nesse plano, o Palmeiras pode surpreender mais. Porque na parte da frente, o Palmeiras não tem uma definição de quem vai jogar. O Carpini não sabe. Qual é o ataque do Palmeiras hoje? O Flaco Lopes jogou quarta-feira. Isso é verdade. Vai jogar o tempo todo? Mas ele entrou, o Rony não jogou. Ele começou no banco. Eu acho que, não sei, difícil mudar o time, olhando para a escalação do Bragantino até, né?
Então, como botou no Bragantino 6 jogadores da Taça São Paulo do ano passado, então a gente começa a imaginar. O São Paulo botou todo o time completinho contra o Corinthians. É uma situação diferente. Por isso que eu acho que o São Paulo vai pensar o jogo olhando para o Palmeiras e o Palmeiras vai pensar o jogo olhando para o São Paulo. O Palmeiras vai jogar com 3 zagueiros? Ou vai jogar com o Marcos Rocha fazendo o terceiro zagueiro? Por que era se jogar o Marcos Rocha, joga o Lucas. Por quê? Porque vai caminhar com o Lucas para dentro. Se jogar com 3 zagueiros, não joga o Lucas. São muitas variáveis para você entender o jogo. Talvez por isso esse mistério sobre o Lucas, né? Porque isso modifica muito a defesa do outro lado. Não, modifica o tipo de comportamento do São Paulo em relação ao jogo. Sim. Porque você tem que botar um ponta aberto. Um jogador do mano a mano, do 1 contra 1. Da bola rápida, dá um tapa no fundo e sai correndo atrás da bola. Que é o Ferreirinha. Certo? Mas será que ele vai de Ferreirinha? Essa é uma dúvida que eu tenho. Se o Lucas não jogar. Você acha que vai com o Galopo? Eu acho que pode ser. O Galopo já não é esse meia-ponta. O Galopo no meia-ponta, ele não rende tanto quanto o Galopo centralizado. Mas aí ele vai ser centralizado, vai ser armador e vai jogar de uma maneira diferente. É isso que eu tô falando. O Carpini também tem opções. Aí ele vai jogar, ele vai jogar o Rato e o Galopo. Na frente. Luciano e o Caleri. Então, muda o estilo de jogo. O Luciano pode fazer também. Eu não sei, eu acho que assim, acho difícil que a gente tenha grandes revoluções. Eu acho que o Lucas joga também. Porque se o presidente falou... Não, eu acho que joga. E acho até que vai ter... Tem outra preocupação para falar para vocês. Vocês precisam esclarecer o torcedor do Palmeiras. Qual? Richard Rios ou Aníbal? Então, eu acho que ele já definiu. Para mim, já tem uma definição. Embora o Aníbal Só porque jogou contra o... E não é o colombiano, é o argentino. Para mim. O quê? Ele vai jogar? Não, para mim ele tem uma definição. O volante do Palmeiras é o argentino. Porque ele é primeiro volante. Todos os outros volantes, Zé Rafael é ponta de lança, adaptado de volante. Gabriel Menino é segundo volante, terceiro volante. Richard Rios é segundo volante, terceiro volante. O volante só tem um, Aníbal Moreno. Para a temporada eu concordo, mas ele deu uma entrevista recente também, não sei se era isso que você ia falar, Jean, dizendo que existem processos e que quem chega precisa estar fisicamente e também do ponto de vista de compreensão no nível de quem já está. Eu não sei. Ele é muito assim, o Abel ele é muito assim, seja com quem chega de fora, seja com quem vem da base. Tem um monte de gente que quer ver o Estevão jogar desde já, né? Como era com o Endrick, e não tem jeito. O Abel, ele faz a coisa escalonada, com o tempo, no seu momento, e acho que ninguém pode dizer que não está dando certo. A minha impressão, e acho que até concordo com o Pascoal, que pelo que a gente está vendo do Aníbal, vai ser difícil ele não virar titular do Palmeiras. Mas para domingo, e me baseando também na escalação do time que enfrentou o Bragantino, eu acho muito difícil ele mudar alguma coisa. Acho que os 3 zagueiros é com o Marcos Rocha, um deles é o Marcos Rocha pela direita, o Richard Rios vai jogar com o Zé Rafael, aí os alas, o Veiga, e o ataque vai ser Flaco Lopes e Rony. Acho que vai ser isso. Ele é o Zinho hoje, estou discordando de toda hora. Zinho, não, ele está concordando comigo. Não, você falou que vai Aníbal, ele falou que vai de Richard. Eu acho que o Aníbal, ele falou Richard. No domingo eu acho que vai jogar o Richard. Eu acho que, assim, em termos de posicionamento, entendendo o time do São Paulo, o Aníbal corresponde mais àquilo que o Palmeiras precisa. Desde que você enxergue como é que o adversário jogue. Sim. Entendeu? É a minha visão. Mas, é claro que o Richard Rios está mais rodado, tem mais entendimento de tempo de jogo do que os outros jogadores. Ele deixou o Aníbal. E o Gabriel Menino está voltando agora. Também, né? Ele deixou o Aníbal contra o Bragantino. O tempo todo. O Luan jogou quase contra o Bragantino. Quase que mostrando que, você está nesse processo do Jean. Vamos chegar aos poucos e tal. E o Richard deixou só no final. Eu concordo exatamente com isso. Eu acho que a tendência, até muito rápida, é ele ser o titular, o Aníbal. Sim. Mas, depois desse jogo do Bragantino, eu acho que é um pouquinho assim, espera mais um pouquinho, entra na fila do pão aqui que vai chegar a sua hora. Esse jogo do Bragantino abriu um leque para o Palmeiras, que o Palmeiras às vezes nem pensava que tinha. Os 2 laterais. Né? Os 2 laterais da base. O Vanderlan e o Garcia. Esse Lan, eu já disse aqui algumas vezes, não me custa repetir. O Vanderlan é muito bom lateral. Então, muito bom. E acho que ele já estava bem à frente do Garcia. Está bem à frente do Garcia. É que o Garcia acaba fazendo... Ele jogou bem e ele acaba fazendo a jogada do gol no final. E também é normal que ele tenha menos espaço porque você tem Mike e Marcos Rocha no elenco. Mas ele, quando joga, ele não decepciona.
Ele não decepciona. Assim como o Naves. Quando joga, ele não decepciona. Família Naves não decepciona nunca. Esse moleque não decepciona. Foi ele que enfiou a bola pro Garcia? Foi. O Abel chamou atenção na entrevista, né? Porque esse é outro garoto da base do Palmeiras que entra e não decepciona. No São Paulo já tem uma situação um pouco diferente dos jogadores que foram contratados para jogar. O Arboleda é o zagueiro titular, né? A dupla de zaga do São Paulo, a gente já não... o Beraldo jogou agora há pouco, estava vendo o Beraldo aqui, né? O Beraldo estava jogando pelo Paris Saint-Germain. Só a torcida do São Paulo deve ter ficado com saudade do Beraldo, né? E aí vai jogar o Diego Costa, né? Joga como zagueiro. Os laterais, me parece que o Rafinha não começa o jogo, pelo que eu andei pesquisando. Aí, a lateral direita vai ver como é que vai jogar. Lateral esquerda também tem uma dúvida. O São Paulo está com muitas dúvidas nas laterais e na meia, especialmente no caso do Lucas. Por isso que eu acho que o fator surpresa ele está mais do lado do São Paulo do que do Palmeiras, assim, porque, ok, o Abel sempre pode surpreender, mas a gente consegue imaginar as maneiras dele mexer no time. O Carpini é o que você está falando. Eu não consigo. Por exemplo, daqui a pouco o Luiz Gustavo vai ter que arrumar um espaço para ele jogar. Mas também é daqui a pouco, eu acho. Daqui a pouco. Ele está acho entrando que muito bem no time. Assim, as mudanças que ele não precisar fazer em relação ao time que começou jogando contra o Corinthians, ele não vai fazer. Eu acho que ele muda se ele precisar fazer. Então, se o Rafinha não tem condição, o Rafinha não joga. Se o Lucas não tem condição, o Lucas não joga. Mas de resto, se o Wellington não Caleri, Luciano, o Wellington Rato, o Arboleda, eu acho que sim. E o Caio Paulista vai assistir no banco, né? Vai. Depois de toda essa polêmica, vou jogar aqui, vou jogar lá. Pode entrar, porque o jogo às vezes... E acho que ele sabia também. Ele não ia chegar para ser titular no Palmeiras. Mas você tem as duas eliminações. O São Paulo elimina o Palmeiras das duas Copas do Brasil. Isso são mata-matas recentes favoráveis ao São Paulo. O Palmeiras tira o São Paulo da Libertadores, numas quartas de final. Vira aquela decisão do Campeonato Paulista com uma goleada no segundo jogo. Mas o São Paulo, por outro lado, ganha o Paulista do ano anterior. Então... Você vê que, do ponto de vista, é o que eu estou falando, do ponto de vista dos confrontos e de quem vence no mata-mata, quem vence numa decisão, está muito equilibrado mesmo. Talvez haja um desequilíbrio, aí a gente está vendo especificamente na Arabel 3-2-5, tá vendo? O número de jogos, aí não contando só mata-mata. Então é interessante porque isso aí são números favoráveis ao São Paulo. Não, é mata-mata, sim, já. É isso aí que eu te falei, só que ele mata-mata. Mais perdeu do que ganhou. Exato, então. Perdeu 5. É o que eu tô falando, é mata-mata. Não, então, eu tô falando, isso é favorável ao São Paulo, então assim, o São Paulo leva vantagem nos mata-matas recentes também, né? Então, tem um histórico de vantagem do São Paulo nos mata-matas de maneira geral bem largo e tem também a vantagem nos mata-matas recentes. Por outro lado, o Palmeiras tem as vitórias, vamos dizer, mais largas, o 5-0, o 4-1 ou 4-0, não me lembro agora. Então, assim, é muito legal. É um confronto muito legal, porque não é um confronto que tenha... Tipo, cada um pode puxar para um lado e eu acho que por isso mesmo... É a graça dos clássicos, da Supercopa vai ser. Eu estava vendo um F90 isso... só para fechar, que eu gostaria depois de falar do Flamengo. Você chama o Flamengo e Vasco, que é outro jogo? Você vai querer falar disso? Não, vou deixar para o Pascoal e para o Jean. Mas é o seguinte, eu estava vendo no F90. Pelo retrospecto do São Paulo, são 116 vitórias para cada lado. O retrospecto do Palmeiras é diferente, porque ele leva em consideração aqueles torneios início que tinha antes, como chamava ali. 30 minutos e... Mas aí dá mais vitórias para o São Paulo. Ao fazer isso, ele tinha que retirar isso. Ao fazer isso, eu vi hoje o Rodrigo Bueno falando isso lá com o Birne e tal, no 90. Ao fazer isso, o Palmeiras aumenta a vantagem do São Paulo, mas que, no histórico, tirando esse negócio de primeiro... decisão em pênalti, né? 116-116. Então você vê que coisa equilibrada que é. 1-1 na parada, Pascoal. Vamos tocar o barco que hoje é rapidinho. É placar. Não. 1-1 já deu aqui. Não, 1-1 é pênalti, querido. E aí? Pênalti decide. Artigo 171 da Lei Mauro Naves diz: caso de empate em mata-matas e competições que valem taça, é necessário apontar o vencedor. 2-1 São Paulo. Pronto. Oswaldo Pascoal. 1-0 Palmeiras. Eu acho que vai ter mais gol nesse jogo. Pra mim é 2-2 o jogo. Vai ser um jogo bom.
No artigo Mauro, sei lá, pênalti, eu sei lá. Não vai deixar passar batido. Não, claro que não. Vai ter tá que bom, falar. Palmeiras ganha nos pênaltis. Palmeiras vencendo nos pênaltis. Eu vou com o eu podia ter falado empate e... Você pode falar empate e São Paulo ganhando nos pênaltis, assim a gente fica perfeito, Dani. Fica tudo aqui, uma vitória. Não, vai ter um vencedor. Eu acho que é 2-1 São Paulo também. Eu vou com o presidente nessa.